Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos a Igreja Batista Campus Manaus, um campus da primeira Igreja Batista de Parintins. E nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos como igreja, mesmo que em localidades diferentes, para celebrar, para cultuar o nosso Deus. Então, prepare-se para esse momento. Se você estiver entre família, junte sua família. Se você estiver sozinho, como estiver, prepare o ambiente do seu coração para prestar um culto ao nosso Deus. Enquanto isso, você pode também estar compartilhando o link da transmissão. Eu gostaria de te frisar uma coisa. Todos os nossos cultos, eles ficam gravados e disponíveis no nosso canal do YouTube. O canal da Primeira Igreja Batista de Parintins, PIB Parintins, e o canal da Igreja Batista Campus Manaus. Então você pode estar indo lá, revendo os cultos, e é muito importante que você se inscreva para você ser notificado dos vídeos novos que aparecem por lá. E por que eu estou te falando isso? Essa semana nós vamos estar iniciando uma nova série de mensagens que vai estar sendo ministrada pela psicóloga Elisângela Lessa, também esposa do pastor Elmer Lessa. Ela vai estar tratando sobre um tema que é muito presente. Ela vai estar falando sobre luto. Então, se você está passando por um momento assim, possivelmente conhece pessoas, a sua família pode estar passando por esse momento, amigos, é importante que você esteja recebendo essa mensagem. Então, se inscreva para garantir que você irá recebê-la. Nesse momento, eu queria te propor um desafio. Onde quer que você esteja, você pode tirar uma foto da sua TV, da tela do seu notebook, do seu celular, com a sua família e tá postando no stories do Instagram, mencionando o @ da igreja, @ibcampusmanaus, @pibparintins. A gente vai estar repostando para a gente saber que você está participando do culto junto com a gente. Aqui à minha direita está disponível um QR Code. Você pode estar direcionando a câmera do seu celular e você vai estar sendo redirecionado para uma página de pedidos de oração. Lá você coloca os seus pedidos e, com certeza, tem pessoas comprometidas em recolher esses pedidos e está orando por você. O tema da celebração de hoje é adoração. E sobre isso, eu gostaria que você me acompanhasse numa passagem bíblica que se encontra no livro de João, capítulo 4, verso 23. E diz o seguinte: "No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura." Então, nesse espírito e nessa consciência de que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, vamos celebrar. 1, 2, 3, 4. Boa noite, amada igreja. Convido você aí da sua casa a louvar conosco. Vamos cantar junto. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, essa é a hora. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar.
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás para adorar. Vem, vem. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Igual a ti não há, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus, tu és tudo, Jesus. Outro igual não há. Nós declaramos hoje que tu és o único Deus. A tua fidelidade não falha para nós. O teu amor não falha, Deus. Oh, oh, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início
nessa noite, Deus, o quão o Senhor é grande em nossas vidas. Declaramos nessa noite, Deus, a Tua fidelidade por cada um de nós. Nós queremos dizer nessa noite, Deus, com todo o nosso coração, que o Senhor é tudo para nós, que o Senhor é tudo em nós, que o Senhor é tudo para todos aqueles que Te buscam, para todos aqueles que creem em Ti, para todos aqueles que Te amam. O Senhor tem demonstrado o Teu amor, o Senhor tem declarado, Deus, o Teu amor para nós. E nós nessa noite, nós abrimos o nosso coração para dizer que o Senhor também é o nosso tudo. Nós não temos outro Deus além do Teu amor. Nós não temos outro Deus além de Ti, Senhor. Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós. Tu és o início e Tu és o fim. Tu irás conosco até o fim. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos, Senhor. Nós acreditamos em Ti, nós acreditamos nas Tuas promessas, nós acreditamos no Teu nome e nós engrandecemos, Senhor. Nós Te engrandecemos e nós Te louvamos. Receba a nossa adoração. Nós queremos declarar nessa noite como a Tua igreja. Aí onde você está, amado, declare com sua boca, declare com seu coração. Volte o teu pensamento e diga que Ele é tudo na tua vida. Ele é o início, Ele está desde o início e Ele irá conosco. Declare isso nessa noite. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus, e só Tu és Jesus. Tu és Jesus. Missões existe porque a adoração não existe. Missões é a nossa maneira de dizer: a alegria de conhecer Cristo não é um privilégio privado, ou tribal, ou nacional, ou étnico. É para todos. E é por isso que nós vamos, porque já experimentamos a alegria de adorar a Jesus e queremos que todas as famílias da terra estejam incluídas. A busca da adoração das nações é alimentada pela alegria da nossa própria adoração. Você não pode recomendar aquilo que você não ama e você não pode proclamar o que você não valoriza. A adoração é o combustível e o alvo de missões. Salmo 22, verso 27, diz: todos os limites da terra lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações de todas as nações adorarão perante a tua face. Salmo 22, 27. Hoje nós vamos falar sobre adoração. E esse trecho é um trecho da mensagem do pastor John Piper, quando ele fala sobre missões e adoração. É uma passagem muito conhecida, principalmente a frase que missões existe porque adoração não existe. Mas hoje eu gostaria que você fosse comigo para uma passagem que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, que nos diz o seguinte: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura:
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Essa passagem no livro de Tiago, no capítulo 1, no capítulo 4, parece que não tem nada a ver com a adoração, mas eu queria destacar aqui pelo menos 3 fatores, 3 coisas que nós vamos ver e nós vamos entender como é que isso aqui está ligado à adoração. Tem um livro chamado Guerra de Palavras, que fala sobre a questão de idolatria, e tem uma interpretação muito interessante dessa passagem. Eu gostaria de elaborar um pouquinho essa noite sobre isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que ele fala sobre as paixões ou sobre os desejos, né, que vocês cobiçam coisas. É muito interessante que nós temos aquilo que nós queremos, os nossos desejos, nós temos aquilo que nós necessitamos. Nesse processo da carne de ditar aquilo que nós devemos fazer, ou da carne querer ser alimentada, querer ser satisfeita de forma pecaminosa, ou seja, contrário àquilo que Deus estabelece como limite para nós, existe um processo que acontece com os nossos desejos. Porque um desejo, algo que eu somente quero, ele não tem tanta prioridade na minha vida. Mas no momento que eu consigo transformar esse desejo em uma necessidade, que eu racionalizo isso e transformo esse desejo em uma necessidade, essa necessidade passa a ter uma prioridade maior. Ela passa a exigir mais. Então, os nossos desejos, o desejo se torna uma demanda e a demanda se torna uma necessidade. O desejo deixa de ser algo que eu simplesmente quero e passa a ser algo que eu não posso viver sem isso. E Tiago está falando justamente sobre isso, sobre as nossas contendas, as nossas lutas, os conflitos que existem entre nós, conflitos com Deus, conflitos com o próximo, conflitos até comigo mesmo. É por causa desses desejos, dessa cobiça que nós temos, onde a carne quer ser satisfeita de forma contrária ou além dos limites daquilo que Deus tem estabelecido. Aí chega um momento aqui que Tiago fala o seguinte, ele diz adúlteros. Lendo a passagem, parece que ele está mudando de assunto. Mas Tiago aqui está falando de um adultério espiritual. E nós podemos definir adultério da seguinte forma, quando eu dou a uma pessoa o amor que eu prometi a outra. Dentro do casamento, quando o esposo ou a esposa se entrega a uma pessoa, passa a entregar o amor a uma pessoa que ela havia prometido ao seu esposo ou à sua esposa. E Tiago está dizendo que os conflitos que nós temos, eles têm a sua raiz nesse processo, nesse adultério espiritual, quando eu permito que um desejo se transforme em uma necessidade. Quando eu racionalizo o pecado, quando eu vou além dos limites estabelecidos por Deus para satisfazer um desejo, porque agora é uma necessidade, eu preciso disso, não é somente eu quero, mas eu preciso disso. E nesse momento nós cometemos um adultério espiritual porque nós passamos a dar prioridade a algumas coisas ou pessoas mesmo na nossa vida. E essas coisas ou pessoas nesse padrão, nesse nível de prioridade, de necessidade, elas passam a ocupar o lugar de Deus na minha vida. No livro de Romanos, no capítulo 1, verso 25, quando Paulo está falando sobre impureza sexual, no verso 25 ele diz o seguinte, que as pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira. E olha aqui o que diz. E eles adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O ser humano é um adorador por natureza.
Você e eu sempre adoramos alguma coisa. O problema que nós precisamos resolver é o que ou quem nós estamos adorando. Mas aí nós temos, na continuação da passagem, ele nos fala sobre a solução para isso. Como é que eu trago uma solução? Que solução nós podemos ter para eliminar essas barreiras na nossa vida que estão nos impedindo de sermos adoradores? E a palavra é simples. Ele diz: submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. E ele descreve que nós podemos fazer isso de duas formas. A primeira forma é limpem as mãos. Aqui a Bíblia está falando sobre as nossas ações, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso vocabulário também, inclui isso. A segunda coisa que ele diz é purifique o coração. Aqui ele está se referindo aos pensamentos, à motivação. É interessante que isso aqui ele não diz permita que a sua mão seja limpa, ou não diz permita que o seu coração seja purificado, mas ele ordena que nós façamos isso. Então, isso aqui está dentro da nossa capacidade de fazer. Isso aqui é uma escolha. Limpem as mãos, purifiquem o coração, submetam-se a Deus. Então, nós podemos dizer essa noite que o adorador é aquele que se submete a Deus. Aquele que se submete a Deus. Há um tempo atrás, a última vez que eu preguei sobre essa passagem, eu usei como ilustração um prumo e eu trouxe ele aqui para nós vermos. Isso aqui é uma ferramenta de construção muito antiga, muito usada. Isso aqui é uma forma mais antiga, você deve ter no seu celular, talvez no nível. Né? Se não tem, facilmente você pode baixar um. Isso aqui ajuda a determinar se a parede ou se a coluna, né, ou se o esteio está correto, se ele não está torto, para facilitar, né, tanto no acabamento como na segurança também, influi na segurança da construção e da obra. Você sabe, muitas vezes nós queremos que a palavra de Deus, nós queremos que Deus, que o próprio Deus, que Ele venha se ajustar a um estilo de vida que nós temos, ou a uma filosofia de vida, ou a um comportamento, ou até mesmo a uma definição de Deus. E nós queremos que Deus se encaixe nessa nossa definição de Deus, que Deus se encaixe naquilo que nós determinamos que é certo e errado, que Deus se encaixe nos valores culturais que nós vivemos, que Deus se encaixe nos valores sociais que nós vivemos. E quando esse Deus não se encaixa nisso, quando Ele age de forma diferente, nós temos conflito, dúvidas sobre isso, até mesmo sobre a sua existência. O que a passagem está nos dizendo é que nós precisamos abrir mão desses conceitos, não permitir que os desejos da carne se transformem em uma necessidade na nossa vida e venham dirigir as nossas ações. Eu preciso então me submeter à vontade de Deus. Eu preciso abrir mão, eu preciso ajustar a minha vida aos ensinamentos da palavra de Deus, colocar em prática, limpar as mãos, purificar o coração e ajustar a minha vida à realidade de Deus, aos valores de Deus, aos valores eternos, à cultura do reino e não à cultura temporal, passageira e corrupta na qual nós vivemos. Isso é adorar ao Senhor. Eu preciso fazer essa entrega, esse passo de fé, e permitir que Deus venha determinar a direção, o rumo, o plano e o projeto da minha vida. Talvez hoje você esteja insistindo em querer que Deus se ajuste aos seus projetos, aos desejos que se transformaram em necessidade na sua vida.
Mas eu quero convidar você hoje a ser um adorador, a abrir mão, a se submeter a Deus, se submeter ao plano e ao projeto de vida que Ele tem para você. Talvez hoje você esteja enfrentando alguns conflitos na sua vida, porque você permitiu que alguns desejos se transformassem em necessidades. E talvez hoje uma pessoa, talvez hoje um estilo de vida, uma filosofia de vida, talvez hoje o desejo por alguma coisa que se transformou em necessidade esteja tomando o lugar de Deus na sua vida, trazendo conflito entre você e Deus, trazendo conflito entre você e as pessoas ao seu redor. Submeta-se a Deus e seja um adorador. Nós vamos orar nesse momento. E talvez nessa oração você precise aproveitar a oportunidade e abrir mão. Iniciar um processo de ajustar a sua vida ao plano de construção que Deus tem para você. Aquilo que Deus quer construir em você e através de você. Talvez hoje você precise se libertar de alguns desejos que se transformaram em realidade, que estão tomando o lugar de Deus na sua vida. Você sabe quais são. Você sabe o que precisa ser transformado. Você sabe se você precisa limpar as suas mãos ou purificar o seu coração. Enquanto nós estivermos orando, eu gostaria que você conversasse com o Pai. E você resolvesse com Ele. E você abrisse mão de tudo isso. Que você possa abrir mão de tudo isso. Que você possa se submeter a Deus. E aceitar o plano e o projeto de vida que Ele tem para você. E ser um adorador. E experimentar as bênçãos que vêm através da sua adoração ao Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor. Obrigado, Pai bendito, pela oportunidade e pelo privilégio que temos de Te adorar, Pai. E sabemos que isso só é possível, Senhor, pelo sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário. Pai, se há alguém aqui nesse momento, Senhor, que está resolvendo contigo coisas que precisam ser resolvidas, Pai. Talvez haja aqui alguém, Senhor, nesse momento que esteja retirando um desejo que se transformou em uma necessidade, que tomou o Teu lugar na sua vida, Pai. Fortalece essa mente, esse coração, Senhor. Ajuda, Pai, perdoa, Pai, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. E que essa pessoa, Senhor, possa Te adorar em espírito e em verdade, como a Tua palavra nos fala, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de Te servirmos e de Te adorar. E a Ti, Senhor, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Nós não vamos continuar adorando ao Senhor através da música. Gostaria que você permanecesse conosco. Eu quero lembrar também que a partir de domingo que vem, os próximos 2 domingos, nós vamos estar falando sobre um assunto que eu creio tem impactado quase todos, se não todos nós, durante essa pandemia, principalmente agora durante a segunda onda. Nós vamos estar falando sobre o luto, sobre o processo de luto, né? Quais são os estágios do luto, o que a Bíblia fala sobre isso e como nós podemos superar esses momentos de separação que têm nos trazido tanta dor. Então quero convidar você a convidar alguém para que domingo nós possamos estar juntos falando sobre esse processo de luto, sobre o luto. E nós vamos adorar ao Senhor através disso, sabendo como atravessar esses momentos e como colocar a nossa dependência e buscar o nosso consolo no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e que a semana que está iniciando seja uma semana abençoada na sua vida. Que Deus a todos abençoe. Sobre as distrações
voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas desse mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, pra que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua cante, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Mais uma vez, tua palavra. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Muito boa noite a todos. Que Deus possa abençoar a sua semana. E até o nosso próximo domingo, mais uma vez no nosso culto online. Espero você.